Já estamos a ver? Tá bom a altura? Uma vez? Todos os dois. Chuta na gente. Não podemos. Bem, pessoal, boa noite. Agradeço aos que puderam participar aqui dessa nossa live, uma live em que a gente vem, através dessa, informar como é que nós trabalharemos essa semana após a publicação do decreto municipal informando de um isolamento social mais rígido aqui no município de Canidé. Como todos sabem, nós estamos com mais de 100 dias em enfrentamento à pandemia para a Covid-19. Nesses 100 dias, nós estivemos trabalhando 3 linhas base de enfrentamento. Trabalhamos primeiro uma linha de prevenção, depois trabalhamos uma linha de mitigação, onde começamos a dar uma maior assistência na parte hospitalar aos pacientes, e estávamos trabalhando juntamente com o governo do estado a terceira fase, que seria uma fase de retomada da economia aqui no município de Canidé, entre outras coisas. Infelizmente, há apenas 15 dias que nós estávamos nesse período de retomada, na fase de transição. Ontem nós ficamos sabendo, através de uma reunião feita pela Secretaria de Saúde do Estado, que nós tivemos uma quantidade de índices alarmantes nesses últimos 15 dias. Infelizmente, esses índices alarmantes fizeram com que, depois de uma reunião onde nós tínhamos muitas autoridades sanitárias e pessoas especialistas em epidemiologia, foi visto que o município de Canidé não poderia nem se manter na fase de transição da retomada e nem poderia passar de fase, visto que nós tivemos os últimos 10 dias, que epidemiologicamente falando foram os dias mais críticos nossos em relação a toda a pandemia. Para vocês entenderem o que é isso, nós tivemos nesses últimos 10 dias uma porcentagem de óbitos maior do que durante todo o mês de abril e maio. Então isso é preocupante. 3 indicadores são importantes para que a gente entenda como é que faz essa mudança de transição. A quantidade de óbitos ocorridos no município, a quantidade de pessoas infectadas, que também aqui nós já passamos a marca de 1.000, temos mais de 700 pessoas curadas, mas a marca que realmente é considerada como índice epidemiológico é a quantidade de pessoas infectadas. E a taxa de internação, que é quando a gente calcula quantos leitos nós estamos disponíveis. A taxa de ocupação de leitos aqui no município de Canidé, ela normalmente estava em torno de 70% a 80%. Nesses últimos 15 dias, por 2 dias, nós tivemos quase um colapso no sistema municipal, onde nós tivemos todos os leitos previstos para a Covid-19 no município, e mesmo os que não são previstos, como é a UPA, que é a nossa unidade de pronto atendimento, não tem leitos específicos para internação, visto que uma unidade daquelas não é para internar, e mesmo assim, por conta da superlotação, por conta da quantidade de pessoas que estavam necessitando de internação, nós chegamos inclusive a internar. Por conta de tudo isso, a CESA, juntamente com a Superintendência Regional aqui do Sertão Central, e nós que fazemos a gestão, eu enquanto secretário, Dona Rosário como prefeita, foi visto que nesse momento o município de Canidé precisa ter realmente um isolamento um pouco mais rígido do que o que vinha tendo. E aí, nesse momento, a gente precisa que todas as pessoas entendam que esse isolamento não depende somente da gestão, e sim depende de todas as pessoas que fazem realmente o município de Canidé. Precisamos do apoio de todo o comércio, que entenda que durante esses 7 dias de isolamento, que são 7 dias iniciais, a gente tem 7 dias para avaliar como vão ficar os nossos indicadores. Então, durante esses 7 dias, nós pedimos a compreensão de todos que todas as unidades que formam a parte do comércio sejam realmente fechadas. Nós temos apenas
alguns serviços que vão continuar, que são considerados serviços essenciais, como é o caso das farmácias, que precisam estar disponíveis para vender as medicações dos pacientes que necessitam. A parte de alimentação, então os serviços que vendem alimentação podem continuar fazendo suas vendas por delivery, não será permitida a consumação em nenhum ambiente. As clínicas e as partes hospitalares, né, o que ainda não está atendendo eletivo, o Hospital São Francisco, Centro de Saúde, mas a parte de urgência e emergência permanece da mesma forma. As unidades de saúde permanecem também com o seu horário integral, de 7 a 5, sem fechar para o almoço, para dar uma maior condição para aquele paciente que precise de um atendimento, ele possa contar com a atenção primária. E nós temos ainda a UPA como porta de entrada e o Hospital São Francisco, visto que o centro Covid, ele não é porta de entrada, ele só recebe pacientes advindos da UPA. Uma outra coisa que a gente tem que esclarecer é que nesse período de isolamento social mais rígido, é um momento em que a gente precisa que toda a população entenda que quanto menos vezes as pessoas se locomoverem, quanto menos pessoas estiverem transitando na rua, menor é a chance de disseminação dessa doença. Então, realmente, a gente precisa da ajuda de todos. Não só do comércio, que entenda que não é um momento de perseguição, na verdade, a gente entende que a economia está parada, mas é um momento em que todas as pessoas unidas, né, têm que realmente dar as mãos e fazer com que a gente vença essa doença. Em relação ao que vai acontecer para que esse isolamento social mais rígido seja realmente configurado como isolamento, desde ontem nós estamos em reunião junto com a Secretaria de Segurança Pública do município e as forças de segurança pública que compõem o Estado para fazer uma força-tarefa que esse isolamento seja cumprido. Tomara que não seja necessário, não tenha em nenhum momento a necessidade de que as forças de segurança precisem atuar numa ação onde a pessoa que sabe que não pode abrir o comércio abre, ou as pessoas que sabem que não podem andar sem máscara estão no meio da rua transitando. Mas, se for necessário, nós temos toda uma equipe que fará esse serviço. Então, nós teremos, juntamente com a equipe do que compõe a segurança pública e a vigilância sanitária, uma equipe volante, onde começa a entender como está sendo o trânsito das pessoas dentro do município de Canindé. E o município também passa a formar barreiras, as barreiras sanitárias, onde não permitem que pessoas que não são do município ou que venham ao município para fazer alguma coisa que não seja essencial, essas pessoas também não poderão entrar na nossa cidade. Sinceramente, a gente espera a compreensão de todos. Durante essa semana, nós aqui que fazemos a Secretaria de Saúde, teremos vários encontros com vocês, todos os internautas que seguem o nosso Instagram e o nosso Facebook em todas as redes sociais, para que a gente comece a discutir como é que está sendo essa semana. Então, toda noite a gente vai tentar fazer um encontro com vocês para fazer essa discussão. Uma outra coisa é que todos os serviços da Secretaria de Saúde, visto que é uma secretaria essencial, ele estará funcionando, porém alguns serviços em home office, outros serviços presenciais, mas a gente solicita que só vá até a Secretaria de Saúde ou a qualquer outro local as pessoas que realmente não possam deixar de resolver alguma coisa nessa semana. Volto a dizer, é uma semana que a gente tem que ter esse isolamento social mais rígido para que a gente consiga, no final da semana, ter os nossos indicadores um pouco melhores e talvez voltar para a fase de transição. E isso não depende só da gente, volto a dizer, depende tanto da gestão que está fazendo a sua parte, como depende também de todas as pessoas que estão aqui no município de Canindé. Eu vou responder algumas perguntas, eu acho que já tem algumas perguntas aqui. Estão perguntando o número para denúncia. O número para denúncia de quem está infringindo o decreto continua sendo o número da polícia, o 190, então todas as pessoas podem entrar em contato. Nós temos um número da epidemiologia, e esse número, desde o início, a gente estava utilizando para as pessoas que quisessem também entrar em contato conosco. No final a gente coloca aqui e deixa salvo no nosso Instagram novamente o número para quem precisar. As barreiras, né? Dessa vez as barreiras terão tanto barreiras físicas como barreiras humanas, que são pessoas que vão estar lá não só para
não permitir que as pessoas entrem, mas pessoas que vão, na verdade, conscientizar. Porque não é só importante, você que não tem, na verdade, alguma coisa mais importante, algum serviço essencial para fazer em Canindé, mas que você entenda que neste momento de isolamento social mais rígido, não basta uma barreira fazer com que você não acesse a cidade, né? Na verdade, tem que você, a pessoa que é aqui de Canindé ou quem vem de fora, entender que nesse momento a cidade, os munícipes de Canindé precisam que as pessoas entendam que não é momento de circulação, é um momento onde a gente deve ficar realmente em casa, é um isolamento mais rígido justamente por isso, nós temos que não ter contato. E ficar em casa não é você ficar na calçada, não é chamar o vizinho, não é trazer ninguém para a sua casa, e sim a gente manter realmente o isolamento. Esse vírus, ele é um vírus praticamente de contato, né? Ou seja, quanto mais próximo as pessoas ficarem, mais chances nós teremos de não controlar. Estão perguntando aqui se precisa de uma declaração. Para entrar no município, precisa de uma declaração, uma autodeclaração, que da última vez nós já tínhamos postado, vamos postar novamente o modelo da autodeclaração, informando o que realmente você vem fazer. Tem alguns serviços essenciais, como os serviços médicos, o de enfermagem, os profissionais do direito, em que ao mostrar a sua carteirinha do conselho já se identifica que é um serviço essencial. Os demais vão precisar de uma declaração sim. Os carros de lotação. No período de isolamento social, também não é permitido a questão do trânsito vindo do interior. Então, a gente não vai ter esses carros de lotação. A gente, infelizmente, pede às pessoas que compreendam. Eu sei que muitas pessoas têm alguma atividade para fazer aqui na sede, mas volto a dizer, quanto mais pessoas se locomoverem nesse momento, maior é a chance de não controlarmos. A gente precisa realmente que as pessoas entendam que é um momento de ficarmos em casa, é um momento de sairmos apenas quando tivermos alguma coisa extremamente necessária. Então, os carros de lotação não será permitido. O funcionamento das UBS nós já informamos, vai ser um funcionamento normal. Hoje nós temos um horário diferenciado, porque normalmente a gente fechava para almoço antes da pandemia. E para dar uma maior quantidade de atendimentos, hoje a gente trabalha de 7h30 até as 17 horas para fazer o atendimento de todas as pessoas, salvo o pessoal que vai para os nossos distritos, que eles fazem aquele atendimento realmente ininterrupto até atenderem todos. A central de regulação, quem tiver algum agendamento, a partir de amanhã também vai estar aqui no Instagram, o novo telefone para agendamentos via telefone da central de regulação, para a gente fazer o possível para que as pessoas tenham o cômodo de não precisar ir até a central e também a gente preserve os nossos funcionários. Então, assim, todo mundo já se sabe, e eu já falei várias vezes, que 40% de todas as pessoas que se contaminam por toda a pandemia do mundo todo são profissionais da área da saúde. Nós já estamos sentindo isso na pele, nós temos profissionais afastados que, graças a Deus, já se recuperaram, mas temos ainda muitos profissionais que continuam afastados. Então, a quantidade de pessoas para trabalhar na área da saúde, depois de 100 dias de pandemia, não é a mesma quantidade que nós tínhamos no início. Nós temos já uma quantidade de pessoas que se afastam porque são do grupo de risco, e nós entendemos que quem é do grupo de risco a gente deve resguardar, então nós temos já esse pessoal afastado, além dos que se contaminaram. Então, tudo que nós pudermos fazer para que nesse momento a gente consiga não economizar, mas na verdade poupar aquele funcionário, então tudo que a gente conseguir fazer de forma home office, onde a gente utilize o que nós temos hoje de tecnologia, nós vamos fazer. Então, amanhã a central de regulação já não vai estar mais funcionando, não estará com as suas portas abertas, mas nós teremos um número onde as pessoas podem entrar em contato para fazer seus agendamentos, neste período de pandemia daqui para frente, não só nesse período agora de isolamento social rígido, mas que as pessoas possam realmente fazer isso sem ter a necessidade de ir na central de regulação. Os agentes de endemias, nós estamos não só num período que nós temos o problema da pandemia, mas nós temos um período de epidemia. Então, hoje, em conversa com a coordenação de epidemiologia e endemias, achou-se necessário
que os agentes de Neemias permanecessem com seus trabalhos voltados para a dengue, né, no nosso município. Então, não se preocupem, hoje todas as pessoas que trabalham na área da saúde, eles são treinados para que nem se contaminem, nem contaminem os demais. O trabalho dos agentes de Neemias hoje é um trabalho diferenciado para que ele consiga atender a população e nem acabe se contaminando, nem contaminando alguém da casa, então não se preocupem. Os agentes de saúde são nossos olhos na saúde, de antemão, não só agradecer aos agentes de saúde, mas agradecer todos os profissionais de saúde, que depois de 100 dias, nós, apesar de muito cansados, mas nós estamos de pé, e eu tenho certeza que tanto eu como a minha equipe chegaremos até o final dessa pandemia, cansados, como eu falei, mas com toda a disponibilidade, com disposição, com responsabilidade, para que a gente faça com que a população de Canidé perca o mínimo necessário em relação à pandemia, visto que já perdemos tantas coisas. Então, os agentes de saúde, eles continuam com aquele trabalho que eles já estão fazendo. Hoje, os agentes de saúde são responsáveis para fazer um acompanhamento e um feedback, principalmente dos pacientes que são pacientes acometidos com a Covid-19, para fazer uma interlocução com a atenção primária. Então, isso permanece. A parte administrativa da Secretaria de Saúde funciona a partir de amanhã, mas sem atendimento ao público. Então, na verdade, as portas da Secretaria de Saúde estão a partir de amanhã, durante esse período de isolamento, fazendo o atendimento e trabalhando internamente, não fazendo atendimento ao público. Volto a dizer, é um momento em que nós precisamos da colaboração de todos. E uma preocupação nossa, minha, da nossa prefeita, que vem nos ajudando tanto, e de toda a minha equipe, é que nós já tínhamos passado de fase. Então, a gente tem que hoje pedir que a população, que de certa forma passou por um relaxamento, volte a entender que o isolamento, inclusive, é em todas as áreas. Então, amanhã a gente não funciona mais a parte de construção civil, não funciona a parte de transportes sanitários. Os únicos serviços que são considerados essenciais e que a partir de amanhã permanecem funcionando são os serviços voltados para alimentação, que, volto a dizer, apenas por delivery, não pode ser feito consumação no local, e os serviços relacionados à área da saúde. Me perguntaram aqui se há um aumento da testagem e, se confirmado, qual o plano. Assim, não sei se a pessoa quis entender bem, eu não entendi, mas assim, se a pergunta foi se a gente continua testando as pessoas, sim, nós continuamos testando. Aqui no município de Canidé, não há testagem ainda. Essa palavra testagem é quando, na verdade, você faz o teste em toda a população ou numa parte da população para saber quem adquiriu anticorpos. No momento, os municípios do interior, né, apenas a capital e Sobral está fazendo testagem. Os municípios do interior ainda estão na fase de fazer o teste daqueles pacientes que foram notificados. Então, a gente permanece da mesma forma. Qualquer paciente que tenha algum sintoma, ele vai a uma unidade de saúde, se for um sintoma mais leve. É importante que esse paciente entenda que começar o tratamento no início dos sintomas é o que é a maior chance de recuperação está aí. Então, a gente continua. Então, esse paciente, após passar por esse atendimento na unidade de saúde, ele vai ser notificado, e nós temos uma equipe de epidemiologia que fica responsável pelo agendamento daquele teste. Deixando bem claro, algumas pessoas aqui falando que muitas vezes passam dos 14 dias previstos e não fazem o teste. O que a gente tem que entender? Nós temos mais de 1.000 pessoas que foram notificadas. São realizados cerca de 100 a 150 testes por dia. Desses testes, após a realização desse teste, esse teste tem que ser enviado o resultado para o Estado. Isso tem que acontecer antes das 16 horas, visto que após isso o Estado já vai juntar com todas, né? vai acumular todos os resultados da nossa região. E normalmente a micro-região de saúde já faz uma postagem informando, então a gente não pode fazer testes até muito depois desse horário, porque a gente perderia o boletim do Estado. Então, essa é a nossa capacidade de fazer no máximo 150 testes. Os testes hoje que nós fazemos, para não ter
perigo de nenhum teste ficar errado. A gente está levando em consideração realmente a data, no mínimo 10 dias após o seu início dos sintomas. Então, você que está aguardando o teste, não precisa se preocupar, você vai fazer. Uma coisa que eu digo sempre, que o teste não é tratamento, então muitas pessoas me procuram dizendo que eu estou com sintomas, eu quero fazer o teste. No momento dos sintomas, o importante são as pessoas procurarem um serviço de saúde para iniciar o tratamento do protocolo ambulatorial. O teste, ele não é tratamento, o teste ele serve estatisticamente para que a gente consiga identificar em toda a população de Canidé quem na verdade já produziu anticorpos. Então, a pessoa que procura o teste, ela tem que entender que o teste não vai fazer diferença na recuperação. Fará diferença nos nossos índices estatísticos. Então, estamos fazendo teste todos os dias, cerca de 100 a 150 testes. Os testes, por mais que às vezes acontecem das pessoas fazerem com mais de 15 dias, você não se preocupe, porque sempre o teste será feito. O que é que nós pedimos às pessoas? Qualquer pessoa que for notificado, mesmo sem um resultado positivo, ela tem que entender que a notificação é o suficiente para que ela se mantenha em isolamento domiciliar. Esse isolamento domiciliar é necessário para que, mesmo sem o resultado do teste, ela não passe, acabe transmitindo para outras pessoas. Então, por favor, quem for notificado, permaneça em isolamento social e domiciliar, inclusive interno, né? Fazendo um distanciamento dentro das casas, entre aquela família, porque também nós já temos aqui famílias que foram todos contaminados. Estão perguntando aqui se as lotações para Fortaleza serão proibidas. Em lockdown, né, em isolamento social rígido, como é preferível chamar, não é permitido esse tipo de aglomeração, visto que Fortaleza já passou de fase. Então, Fortaleza possivelmente amanhã já passa para a fase 2. Então, se sai daqui uma lotação de pessoas num local onde nós estamos com índice de infestação da doença altíssimo, a tendência é você levar essa contaminação para Fortaleza. Então, também não é permitido as lotações nem de saída, nem de entrada da cidade. Qualquer tipo de aglomeração neste período de isolamento social está cancelado. Estão pedindo aqui para eu explicar um número enorme de notificações. As notificações, elas são realizadas justamente para nós termos uma noção de quantos por cento da população foram acometidos ou possivelmente foram acometidas com a doença. As notificações, nem todas as notificações serão realmente positivadas. Se vocês perceberem nos nossos boletins, tem em investigação e tem os casos descartados. Os casos descartados justamente são as pessoas que foram notificadas porque ou entraram em contato com alguém que positivou, ou são pessoas da área da saúde e que entraram em contato com um paciente que positivou, ou são pessoas que desenvolveram sintomas. Como é uma doença nova, os sintomas não são próprios da doença Covid-19. Então, eles são passíveis de que as pessoas possam ter outras doenças. Tem sintomas parecidos com a dengue, tem sintomas parecidos com o estado gripal simples. Então, a notificação serve para isso. O que é que a Organização Mundial de Saúde diz hoje? Qualquer pessoa que desenvolva qualquer síndrome gripal aguda, independente de ter um teste positivo ou não, esse paciente vai ser notificado. Então, nós vamos notificar todos e pedimos que as pessoas que são notificadas entendam que elas são possíveis de ter a doença. Então, até elas terem a certeza que não estão contaminadas ou até passar os 14 dias do período de incubação, eu peço que as pessoas permaneçam realmente em casa. Já tem mais alguma coisa? Não, aí já foi. Tomara. Estão pedindo para falar sobre os assintomáticos, que é o que mais sai de casa e que transmite mais. Bem, estão pedindo aqui para a gente dar uma leve explicada dos assintomáticos. Na população toda, graças a Deus, boa parte da população mundial não vai ser acometida com o vírus. Eu digo graças a Deus porque se todo mundo que chegasse próximo ao vírus, ele realmente se contaminasse, nós teríamos o fim do mundo. A palavra era essa. Graças a Deus, nós temos pessoas que vão ser assintomáticas, ou seja, vão adoecer, mas não vão sentir sintomas.
E nós vamos ter pessoas que vão sentir sintomas, mas são sintomas bem leves. 20% de toda a população realmente vão ter sintomas mais fortes, são aquelas pessoas que possivelmente evoluem para uma internação. O que eu quero deixar bem claro é que quem é assintomático, ele não deixa de transmitir, ele só não sente o sintoma. Ou ele tem um sistema imunológico muito fortalecido, ou na verdade a quantidade de carga viral do vírus é bem inferior ao que o organismo dele precisava para adoecer, mas isso não quer dizer que ele não esteja transmitindo. Por que nós pedimos que os adultos e as crianças permaneçam distantes das pessoas do grupo de risco? Justamente porque a maioria das crianças serão assintomáticas, porém elas irão sim passar a doença para alguém. Então hoje eu sei que é muito doloroso, eu tenho uma filha que está em Sobral há mais de 100 dias e eu entendo possivelmente que esse distanciamento, principalmente das crianças, dos nossos filhos, é complicado. Mas esse é um momento, como eu falei no início, da gente perder o que precisar perder hoje, mas para não perder tudo no futuro. Então por isso desse distanciamento. Então, deixando bem claro que os assintomáticos também eles podem transmitir, eles transmitem. E a gente pede que, como a gente não sabe quem está assintomático e quem desses assintomáticos é positivo, que ao sair, quando necessário, e se for necessário sair, saia com o uso de máscara, mantenha um distanciamento de 2 metros das outras pessoas, inclusive nas filas de banco. A gente vai iniciar o mês, sabe que no início do mês a quantidade de pessoas que frequentam as casas lotéricas e as unidades bancárias tem um volume maior, então eu peço que por mais que nós vamos ter sim uma equipe lá, tentando conscientizar, tentando organizar, mas que seja da consciência de cada um e que essa pessoa entenda que ela mantenha o distanciamento de quem está na sua frente, de quem está atrás, naquela fila e, se possível, sempre ande com seu álcool gel no bolso, para que à medida que você for tocando nas coisas, você consiga higienizar as suas mãos. Essa higienização das mãos, apesar de ser uma coisa simples, hoje é a ferramenta que nós temos para que esse vírus ainda não faça a gente perder mais do que o que nós perdemos. E a máscara, né, que hoje a gente já sabe que pode ser utilizada máscaras reutilizáveis, né, são as máscaras que a gente pode lavar, são as máscaras de tecido, a maioria da população tem, a Secretaria de Saúde já distribuiu para alguns pacientes, tem outras secretarias também distribuindo e eu peço que as pessoas façam uso dela. Agora nós também temos que ter cuidado com o uso dela. Uma máscara daquela não pode passar o dia todo, você tem que trocar pelo menos a cada 3 horas ou quando perceber que a máscara está molhada, né? Quando ela está molhada, a fixação do vírus fica muito maior. Então vamos fazer tudo bem direitinho, que se todo mundo se ajudar, a gente sai dessa pandemia, consegue melhorar os indicadores, volta para a fase de transição e assim a gente evolui e não perde tantas pessoas como nós já perdemos, né? Pessoas que são conhecidas nossas, amigos, pessoas que eram conhecidas, eram pessoas aqui de Canindé que todos conheciam, além das pessoas que faleceram que nós não conhecemos, mas que aqui ficam meus sentimentos para todas as famílias. Estão perguntando aqui também quais os tipos de teste que o município faz. Existem 2 testes que são os testes para a Covid-19. Um teste, que ele é um teste que a gente chama teste ouro, que é o RT-PCR, que na verdade é o que todo popularmente se chama SWAB, é aquele teste onde a gente faz uma coleta da secreção orofaringiana. Esse teste hoje, ele é feito para pacientes muito sintomáticos que estão ou internados ou pacientes que estão em casa, mas são pacientes com sintomas muito fortes, né? São pacientes que têm uma possibilidade de um comprometimento maior. E nós temos o teste rápido, que é aquele TR, que é feito a partir do 10º dia dos sintomas. Qual a diferença de um para o outro? O SWAB, que foi o primeiro teste que eu falei, ele é um teste que diz que você, a pessoa que fez, está realmente acometido com a doença. O teste rápido, ele diz se você produziu anticorpos em relação à doença. Então, por isso que nós dizemos que quando a pessoa está sintomática, não adianta ela correr para o teste rápido. Porque, na verdade, após ela terminar os sintomas e o organismo dela passar a desenvolver o anticorpo, é que nós teremos a apresentação do positivo no nosso teste rápido. Então, os 2 testes que são realizados não só no município de Canindé, mas em todos os locais, é um teste de SWAB e um teste rápido.
O teste rápido já diz no primeiro dia dos sintomas? Não. Como eu falei, o teste rápido ele não informa se a pessoa está doente no momento, ele informa se a pessoa produziu anticorpos. Então, para que a gente consiga que o teste rápido seja realmente verdadeiro na sua informação, a gente precisa que as pessoas tenham pelo menos 10 dias do início dos sintomas. Muitos pacientes, mesmo com 10 dias dos sintomas, ele não produz anticorpos. Já fizemos de pacientes que com 12 dias o teste rápido deu negativo e após o 15º ele dá positivo. Quanto mais tempo demorado o início dos sintomas, mais fácil é nós termos um resultado fidedigno do teste rápido. Agradecer aqui algumas pessoas dando parabéns pelas atitudes que nós estamos fazendo. Volto a dizer que todas as atitudes dessa gestão comandadas pela prefeita, Dona Rosário, são atitudes baseadas no que a ciência diz, no que a epidemiologia diz. Em nenhum dos momentos Dona Rosário deixou de olhar para os índices epidemiológicos, sempre deixando bem claro que o que fosse visto na epidemiologia era, na verdade, a partir daí as posições que o município ia alcançar em relação a essa pandemia. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer o possível, para toda noite, ao sair o boletim, a partir de terça-feira, eu estar aqui com vocês mostrando como foram os índices do dia. Apesar da Secretaria de Saúde não fazer nenhum atendimento nessa semana de forma presencial, muitas pessoas têm os telefones de contatos de quem eu trabalho e nós estaremos lá para tirar todas as dúvidas, porque é uma semana, sem dúvida, que a Secretaria de Saúde, junto com as forças de segurança pública e os outros secretários que compõem o comitê de enfrentamento à pandemia no município de Canindé, trabalharemos sem medir nenhum esforço. Então, assim, vou agradecer aqui também a todos os meus colegas secretários. Desde ontem nós temos participações de todos os secretários que compõem o governo de Dona Rosário, mostrando que somos um governo diferente, onde todos nós, não só eu da saúde, que hoje sou a maior responsável sanitária por esse município, mas todos eles estando ao meu lado e cada um contribuindo e ajudando no que pode, inclusive cedendo funcionários, porque nós já estamos num momento muito cansados, nós estamos exaustos lá na Secretaria de Saúde e sempre os nossos amigos secretários informando se necessário, eles estão disponibilizando até funcionários para poder nos ajudar no que for possível. Então, agradecer a essa parceria, agradecer a Dona Rosário por sempre ter nos ouvido. Todas as vezes que nós mostramos os índices estávamos melhor ou não, ela sempre acatando, nós sempre mostrando que aquilo dali era o que epidemiologicamente e estatisticamente estava fazendo. Agradecer a todas as nossas equipes da área da saúde que desenvolvem o serviço, nesse momento mostraram que fazem a diferença. A equipe da UPA, a equipe de todas as unidades de saúde, quem compõe as outras unidades, Centro de Saúde, CAPS, que está lá, o CAPS-AD, que está lá atendendo a todos os pacientes que nesse momento de pandemia passam a desenvolver algum problema de cunho psicológico e mental, ao pessoal do Centro de Internação Covid, que com todo carinho recebem os pacientes, de lá nós já tivemos muitas altas, agradecer a todos. Se eu esquecer de alguém, nunca gosto de falar por setor, porque eu sempre esqueço de alguém, mas se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. Todos sabem da minha gratidão nesse momento por todas as pessoas que desde o início, no dia 28 de março, quando eu chamei para a primeira reunião e todos estavam disponíveis para a gente chegar no fim dessa pandemia vitoriosos. Estão me colocando aqui a minha equipe de apoio que a gente tem que trabalhar, de certa forma, a conscientização. Conscientização de todos nesse momento é o que vai fazer nós sairmos mais uma vez desse isolamento social rígido. Talvez neste momento, voltar para o isolamento está mais difícil do que quando entramos a primeira vez. Não é só a máscara que você vai usar, não é só a higienização das mãos que você vai fazer, não é só o distanciamento entre as pessoas que você vai manter. Na verdade, nesse momento, nós precisamos de conscientização. Conscientização essa que nós tivemos em outros momentos aqui no município de Canindé. Conscientização de todas as pessoas que são munícipes e que gostam dessa cidade e que precisam entender que a nossa parte, quem faz saúde, quem faz gestão, nós estamos fazendo. Precisamos apenas que cada um faça a sua.
meu eterno boa noite e que na terça-feira nós nos encontramos novamente para já apresentarmos como está a questão do isolamento social mais rígido da segunda e da terça-feira após o boletim. E eu peço encarecidamente que você não reproduza nenhuma informação que não tenha sido das redes oficiais da Secretaria de Saúde. Qualquer informação que não seja da rede oficial, mesmo que seja de um funcionário da Secretaria de Saúde, mesmo assim não está autorizado. Vamos compartilhar apenas o que está no Facebook, no Instagram e no site oficial da Prefeitura de Canindé. Meu boa noite e um início de semana vitorioso.